Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje para falarmos sobre a tal conferência de imprensa polémica, talvez realista, talvez exagerada, depende da opinião de cada pessoa, depende da opinião e da maneira como gostam que os seus treinadores comuniquem. A meu ver, José Mourinho arrisca neste tipo de comunicação, mas também é bem ao seu estilo, ou seja, toda a gente já sabia que José Mourinho era isto e ele mantém-se fiel a si próprio. Veremos se isto resulta, mas é essa a opinião que eu vou dar ao longo deste vídeo e que espero que vocês deem aí nos comentários. Já sabes, se és do Benfica, se sofres com o Benfica, especialmente nestes tempos, tens aqui um canal ideal para ti, vídeos novos todos os dias e estamos rumo aos 7.000 subscritores. Então o Benfica acabou por vencer o Atlético, mas mais uma vez com uma exibição fraca, principalmente na primeira parte, a roçar o vergonhoso. Estamos a falar de uma equipa que, eventualmente, um ordenado de um jogador que o Benfica tenha contratado este ano paga a vida inteira do plantel do Atlético de Portugal. E o Atlético de Portugal superiorizou-se em vários momentos da primeira parte. Depois, na segunda parte, já foi diferente. Já houve ali um sermão de José Mourinho ao intervalo. José Mourinho tinha dito que fazia 4 substituições, queria fazer as 5, mas não podia ficar descalço por uma lesão ou um castigo que pudesse surgir na segunda parte, e que se desse para fazer 9, até fazia as 9. Sentiu-se traído ao nível daquilo que ele considera que é o mais importante, que é a atitude, a seriedade dos jogadores, o próprio profissionalismo. José Mourinho fala do profissionalismo dos jogadores e são palavras fortes. Ele que já tinha dito uma ou duas vezes que havia ali muita gente que não sabia o que era o Benfica e jogar no Benfica, não estava habituado a este tipo de pressão, não estava habituado a jogar num clube com esta dimensão, que tem sempre a obrigação de ganhar e de encarar todos os jogos para vencer o seu adversário. E a verdade é que o grupo de trabalho parece estar aqui a passar um momento grave, ou seja, grave do ponto de vista anímico, do ponto de vista de atitude, do ponto de vista de empenho e de dar tudo. No meio disto tudo, a ideia que fica é que o Benfica, nos jogos a sério, nos jogos a valer de Primeira Liga ou da Liga dos Campeões, entra até com vontade de fazer algumas coisas e com uma atitude correta nos primeiros momentos, mas ao mínimo revés ou ao primeiro revés, é melhor assim, a equipa abana e vem por aí abaixo do ponto de vista anímico e desliga-se completamente e desnorteia-se. Mas também quando o jogo é mais fácil e há aqui a possibilidade, se calhar até de uma goleada, com todo o respeito pelo Atlético, obviamente, mas quando há essa possibilidade, a questão é que a equipa nem sequer o encara como tal e acaba por se desligar, mas do ponto de vista de desleixo. José Mourinho não perdoou isso. Eu não sei se esta comunicação funcionou bem. Claro que se José Mourinho viesse para a televisão falar sem dizer nada ao grupo, era muito mais grave. Tendo aqui, ele foi o próprio a dizer que primeiro falou com os jogadores e disse tal e qual aquilo que estava a dizer ali, ou seja, aquilo que José Mourinho disse na televisão não foi novidade para ninguém lá dentro. Contudo, este tipo de comunicação era o que ele fazia em 2003, 2004 no Futebol Clube do Porto, era o que ele fazia no Benfica no ano 2000 ou 2001 com o Sabre e tudo mais. E a verdade é que nessa altura os jogadores eram uma coisa, hoje em dia os jogadores são outra. Na altura os jogadores estavam no meio do povo, hoje em dia estão isolados. Na altura não havia redes sociais, hoje os jogadores têm aqui acesso a opiniões e comentários e influência do mundo mediático, e parte do seu valor como jogador está associada à sua imagem. De anos não era assim, de anos não havia cá este marketing todo a nível de imagem. Os jogadores tinham um caráter diferente, eram, a meu ver, os jogadores. Eu lembro-me, por exemplo, do futebol aí a partir de 97, 98, por aí, e como não havia nada, eram todos jogadores de barba rija, homens feitos, pelo na venta, digamos assim, mas no sentido da expressão, ou seja, homens muito mais fortes para aceitar a crítica, e caso não aceitassem também encostavam a cabeça que era um instante. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia os jogadores são tratados aqui quase como flores de estufa, blindados, a imagem vale muito, contados de publicidade, etc. E a maior parte deles não gosta de ser chamada a atenção desta maneira. A verdade é que também não consigo dizer que José Mourinho não tem razão.
Obviamente que todos nós temos visto que há vários jogadores que não estão sequer com a atitude correta, nem sequer é rendimento ou não rendimento, nem sequer é uma coisa nem outra, não estão com a atitude correta. Basta pensar em Ivanovic, e parece-me que grande parte do discurso de José Mourinho é para Ivanovic, que deu ali uma outra arrancada que é o seu ADN, é ali aquilo que ele já fazia e faz bem. Mas de resto perdeu montes de bolas, decidiu mal, foi individualista, desligou-se muitas vezes da jogada, perdia a bola e depois já não ia atrás. E eu creio que pode ter levado ali um risco. E esta é uma das situações que eu queria falar com vocês, que é Ivanovic já jogou pelo União São Giloás esta temporada, já jogou pelo Benfica, portanto não pode jogar por mais clube nenhum. Dificilmente o Benfica vai vendê-lo em janeiro por 23 milhões ou mais, ou pelo menos por 23 milhões para não ter prejuízo no espaço de 4, 5 meses. Dificilmente o vai vender para uma equipa que não o vai usar. Portanto, o mais certo e o mais provável é que Ivanovic fique no Benfica até a final da época. Agora, compensa entrar em guerra e arriscar um nome de 23 milhões? Eu acho que, do ponto de vista do grupo, compensa, ou seja, no sentido de passar a mensagem daquilo que é exigido e que tem que ser exigido e que tem-se vindo a perder no Benfica, não só no futebol, mas também em várias modalidades, ou seja, é transversal ao clube, está-se a perder a exigência, está-se a perder o espírito crítico, os jogadores não estão a saber que têm que ganhar sempre, ok? Inclusive já tivemos vice-presidentes das modalidades a dizer que o objetivo era ficar à frente do Porto, fosse em que lugar fosse, mas era à frente, como se fosse um primeiro passo para alguma coisa. O objetivo já nem sequer é ganhar, é só ficar à frente do rival. Portanto, aquilo que me parece é que é transversal, ou seja, é a cultura do clube que nos últimos anos tem vindo a perder-se. Eu não sei se é José Mourinho com este tipo de comunicação e sozinho que o vai fazer, porque me parece que a estrutura não está muito bem ligada, nem sequer o discurso muitas das vezes vem alinhado, e a ideia que a estrutura me dá é que está mais preocupada em culpar os árbitros e a federação e o conselho de arbitragem e tudo mais, do que propriamente estar ao lado de José Mourinho este discurso ativo de mais atitude e mais profissionalismo e mais ambição. José Mourinho está nessa demanda, não sei se vai levar a bom porto. Ivanovic, encostado ou não, veremos, mas a verdade é que Henrique Araújo não dá assim tantas garantias quanto isso. Janeiro ainda está longe, ainda falta mais de um mês, há muitos jogos importantes, portanto não sei como é que o José Mourinho vai gerir isto apenas com Pavlidis. Eu acho que por mais que puxe as orelhas ao Ivanovic, não o pode encostar, porque efetivamente precisa dele. Não há como fugir disso. Obrador tem um risco em cima, mas já se percebeu que José Mourinho já lhe mandou 2 ou 3 dicas a nível de ser muito fechado nos treinos, aceita o feedback, mas depois não sai muito tem a ver com a sua personalidade. Portanto, já lhe deu ali 2 ou 3 dicas, mas também nunca lhe deu oportunidades para mostrar aqui algo diferente em campo. E às vezes o treino é uma coisa e o jogo é outro, e ele é titular do Sub-21 de Espanha, mas está arriscado. Já se chamou Rodrigo Rego e José Mourinho fez aqui, se por um lado rasgou a mal o plantel, fez aqui também rasgados elogios a Rodrigo Rego, dizendo que sabia que o jovem não o ia trair do ponto de vista da atitude, do ponto de vista do empenho, e que sabia que podia contar com ele para ir para a guerra, e por isso vai já acompanhar a equipa frente ao Ajax no próximo jogo. Pode ser que jogue, pode ser que não jogue, pode ser titular, pode não ser titular, mas vai acompanhar a equipa. Portanto, aquilo que nós vimos do Rodrigo Rega a ir a todos os lances, a ser combativo, é o que José Mourinho quer e não tem tido. O Enzo também esteve fora dela, o próprio Tomás esteve fora dela, António entrou malíssimo no jogo, o próprio Samuel muito displicente em várias ações que teve, nomeadamente com os pés, que é um ponto forte seu. Portanto, eu diria que José Mourinho está aqui a exigir algo do plantel que não está a ter retorno. E já teve a mensagem do jogar no Benfica, não sabem o que é jogar no Benfica. Há jogadores, disse ontem, que vão sair do Benfica sem saber o que é jogar no Benfica. E disse inclusive que não me venham bater à porta porque querem jogar mais, não queiram falar comigo porque querem jogar mais, porque não vão jogar mais com esta atitude. E quem tem este tipo de discurso, olhando para um plantel onde ele só confia em 12 ou 13, fecha a porta a muita gente, fecha a porta a muitas opções. João Rego foi outro que desaproveitou também. E eu não sei até que ponto é que José Mourinho não começa a entrar aqui numa fase em que ele próprio
também tem que assumir as culpas, ou seja, ele disse que a culpa que ele assumia como líder do balneário, como líder do grupo, também tinha a sua cota parte das culpas e que tinha que... ele não disse que tinha a parte das culpas, ele disse que tinha que ser responsável como líder, que o problema não foi o sistema, foi a atitude. Ou seja, ele de certa maneira assumiu a responsabilidade, mas colocou as culpas todas para o outro lado. E não sei se isto é o melhor caminho. Parece-me que pode haver aqui uma ruptura e o ambiente já não está... Dá-me a ideia que já não está forte. Não sei se os jogadores conseguem andar mais ou não, sinceramente, porque o grupo está a abanar muito emocionalmente, seja para o desleixo, seja para a falta de confiança, seja para o nervosismo, seja para o que for. O grupo está a abanar bastante. José Mourinho está a puxar cá para cima, mas até janeiro, e pensando que em janeiro possam chegar, sei lá, 4, 5 jogadores, não sei se isso será suficiente. O certo é que se ele confiar aqui em 12 deles jogadores, mais 4, 5, já faz aqui 18, 19 jogadores, e isto pode ser que ajude a equipa. Veremos se o Benfica até lá chega dentro das competições ou se já chega fora, pelo menos das principais competições. E aí já não sei se vale a pena fazer um grande investimento e uma grande reformulação, mas acima de tudo, o que me parece e o que me deixa preocupado é esta questão da atitude transversal a todo o clube, inclusive é no discurso do presidente, muitas das vezes nota-se que é pouco ambicioso, e veremos qual é que é o trabalho de bastidores, aquele trabalho de bastidores que nós não vemos, mas esperamos que esteja a ser feito. Ou seja, aquele trabalho de bastidores que nós olhamos e dizemos assim, ok, por dentro está-se a trabalhar numa cultura vencedora. Não me dá a ideia disso acontecer. Dá-me a ideia que cada vez que há um problema, o Benfica gasta milhões para tapar esse problema e não o resolve. Ou seja, há uma falta de atitude, o Benfica vende um jogador e compra outro. Há uma indisciplina, o Benfica vende o Coxo e traz o Rios, por exemplo. E eu não sei se é assim que se resolve os problemas. Eu tenho quase certeza que não é assim que se resolve os problemas. Perdeu-se aqui a identificação. Vai demorar eventualmente anos a ganhar. Não sei se com José Mourinho, com esta estrutura, com estes jogadores, não sei. Acho que é preciso algo, porque os adeptos já não têm muito mais tolerância, e a verdade é que ontem na transmissão foi uma das grandes lufadas de ar fresco daquela transmissão, foi ouvir claro, os adeptos do Benfica a cantar durante o jogo todo e em vários momentos a tentar puxar o Benfica cá para cima, e estava muito frio, as pessoas estão a dar o que têm para ir, não se podem queixar de falta de apoio, mas podem se queixar de falta ou seja, o Benfica não se pode queixar de falta de apoio, os adeptos, mas os adeptos podem se queixar de falta de empenho, efetivamente, de falta de ambição, de falta de atitude. Digam-me aquilo que acham, digam-me aquilo como é que faziam para resolver este tipo de situação, se mudar os jogadores resolve ou não. Eu penso que grande parte da solução de José Mourinho vai ser puxar alguns jovens até janeiro, alguns jovens que não o traiam a nível de atitude, como ele disse, e em janeiro não me admirava nada que viessem jogadores mais experientes, mas que José Mourinho conheça bem e que não sejam hiper talentosos, por exemplo, mas que sejam muito combativos, porque já se percebeu que é isso que José Mourinho quer. Portanto, fiquem aí para mais vídeos, amanhã novidade aí no canal, e estejam aí para mais conteúdos. Até breve.